Herbert tá por aí? Consegue me ver já? Entra aí. Herbert tá por aí? Walter, tudo bem? Consegue me ouvir? Fala, desliga a televisão, hein? Apaga essa luz também. Apagar o quê? Essa luz. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Acho que as pessoas não estão ouvindo. Deixa eu ver. Nossa, já está na hora já. Boa noite. Fala aí. Boa noite. Estão falando que o áudio está ok, tá tudo certo. Você não me ouve? Bem atrasado. Atrasado? Ok. Tá um pouquinho atrasado. Tá ouvindo agora? Tá limpando aí? Não. É, ele falou que o delay é normal. Tá tudo perfeito. Som ok. Tá tudo escuro. Escuro? Ah, tá todo mundo me vendo. Boa noite a todos. Espera mais um pouquinho para dar o horário. Só aí entrar de novo. Não sei se eu vou conseguir acenar. Agora melhorou. Melhorou? Tá me vendo? Acho que é só quem... Não dá para falar com todo mundo. Tô vendo bastante gente entrando aí, mas boa noite geral para todo mundo. Que bom. Daqui a pouco a gente já começa, então. Você não... Qualquer coisa você me chama aqui. Você consegue me ver aí? Tô. Tá vendo, ouvindo tudo? Tá ouvindo tudo? Boa noite. Esperar só mais um minutinho.
Rafael, dá um sinal qualquer aí. Dá um sinal qualquer. Como assim? Aqui, você pode dar um sinalzinho que você está vendo. Eu tô no Instagram. Ah, por isso. As pessoas estão deixando mensagem. Aqui é pelo Facebook, esse aí. Um pouco. Bom, gente, boa noite. Já é 8 horas, né? Vamos começar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que recebi da Margarete, né? Para que a gente pudesse falar desse tema, fazer uma palestra. Mesmo que distante, não estou muito acostumado a ficar tão distante assim. É a primeira vez que estou fazendo uma live. Mas, com o auxílio de Deus e dos amigos espirituais, tenho certeza que vai dar tudo certo. O importante é a mensagem desses nossos amigos, né? Então eu peço para que agora, nesse momento, a gente consiga esquecer um pouquinho de todos esses problemas e aflições por quais nós estamos passando. Se a gente puder deixar um pouquinho de lado e nos voltar ao nosso Pai maior, ao nosso amigo de sempre, Jesus, e ao auxílio dos nossos amigos espirituais, para que eles possam estar conosco durante todo esse tempo em que estaremos aqui reunidos, que a gente possa absorver o Evangelho do Mestre na melhor forma possível e dele fazer uso nas nossas ações, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, que é essa a finalidade, para que a gente possa, então, assim, procurarmos nos tornar espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, porque todos nós trazemos a semente do amor dentro dos nossos corações. E o que nós precisamos fazer é com que ela desabroche, cresça e tome força e faça parte de todas as nossas atitudes no nosso dia a dia. Graças a Deus. Bem, normalmente quando eu recebo um convite para uma palestra e quando não tem um tema definido, eu sempre gosto de escolher esse tema, né? Hoje nós vamos falar sobre a lei do amor. Nós vamos começar sobre a lei do amor, mas não vamos falar especificamente dela. Eu convido a todos a fazer uma reflexão naquilo que nós vamos falar, no sentido da gente nos colocar na posição, pensar no que aquilo também serve para nós, daquilo que nós estamos ouvindo ou daqueles exemplos que nós vamos citar, o que ele serve para nós também. E nessa lei do amor nós vamos encontrar isso. É um tema que ele nos dá uma amplitude muito grande, né? Eu posso encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo. Os nossos amigos lá, os espíritos instrutores, vêm trazer um benefício muito grande, instruções maravilhosas. Fênelon, Samson, Lázaro. Nós podemos encontrar essa lei do amor no Livro dos Espíritos, né? E lá ela está como lei de amor, justiça e caridade. Interessante, né? A gente refletir sobre isso. Como a justiça também tem tudo a ver com a lei do amor. Mas também a gente pode usar a Bíblia, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar muita coisa, no Novo Testamento também. Mas hoje nós vamos falar especificamente do Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Eu vou pedir licença para ler para vocês. Acho que todo mundo já conhece, já sabe de cor. Se nunca leu, já ouviu a música. Mas vamos lá. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que fala exatamente sobre o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
E ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, a gente tem noção do que Paulo está dizendo aqui nessa carta? Será que a gente tem condição de entender perfeitamente o que é esse amor? Eu posso conhecer tudo, eu posso entender de tudo, eu posso doar tudo, eu posso ajudar a muita gente, mas mesmo assim, se eu não tiver amor, nada disso vale. E o mais importante é entender assim: será que Paulo, que escreveu essa epístola, sabia verdadeiramente o que era esse amor? Será que ele tinha entendimento do que era esse amor? É isso que a gente vai tentar, e é aí que eu peço para que a gente possa refletir e nos colocar na condição. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho de Corinto, a cidade para onde essa carta foi destinada, porque as cartas de Paulo, a maioria delas tinham um destino certo, e ela ia lá para apagar o fogo, para resolver o problema em que aquelas cidades estavam, os problemas que estavam acontecendo naquela cidade. É claro que essa epístola ela é muito grande, ela não trata exatamente só sobre esse tema que nós estamos falando, ela tinha algumas outras coisas que precisavam ser corrigidas e arrumadas, e para isso Paulo escreveu também. Mas Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, era a terceira cidade, a maior terceira cidade da Grécia, só ficando atrás de Atenas e Alexandria. Era uma cidade praiana. Se a gente quisesse fazer uma comparação, seria como se fosse a cidade do Rio de Janeiro aqui no Brasil. Né? Uma cidade linda, bonita, que recebe pessoas do mundo inteiro. Então, no Rio de Janeiro, a gente consegue encontrar pessoas de todo mundo. Em Corinto também se reuniam pessoas de todo mundo. Porém, tinham os seus problemas e não eram problemas pequenos. Ali se fazia o culto à deusa Afrodite, entre outras coisas. E esse culto era feito pelas sacerdotisas, de maneira que elas recebiam aqueles viajantes nas suas camas, e ali se fazia então esse culto à deusa Afrodite, quer dizer, era uma forma de prostituição. Mais uma vez, parecendo muito, infelizmente, com a cidade do Rio de Janeiro, que é conhecida por outros países como uma cidade de turismo erótico. Então, para essa cidade pecaminosa, vamos dizer assim, Paulo escreveu o poema do amor. Nada mais certo, nada mais justo. Mas ainda a pergunta continua. Será que Paulo tinha consciência verdadeira do que era realmente esse amor? Vamos falar um pouquinho de Paulo. Paulo que nos aparece no Evangelho primeiramente como Saulo de Tarso. Ele era um jovem na faixa dos seus 30 anos de idade, um jovem que tinha um corpo atlético. Nos dias de hoje não poderia dizer que ele era um saradão, né? Bonito, tinha uma profissão muito boa, se vestia de maneira elegante, falava outras línguas, e principalmente o grego. Então era aquele que nós podemos chamar o bom partido, né? E a gente fala desse corpo atlético, dá até a impressão de que, para que falar sobre isso, mas se a gente for depois ver a trajetória de Paulo, até nisso foi importante. Porque se ele não tivesse essa constituição física, eu acredito que ele não ia aguentar tudo que ele aguentou. Mas Paulo também era um religioso, ferrenho.
tradicionalista, grande servidor das leis e cumpridor das leis de Moisés, mas não de acordo com as leis exatas de Moisés, mas de acordo com aquilo que ele vinha aprendendo e aprendeu durante toda a sua vida, desde os teus antepassados, seus avós, seus pais. Então era uma lei de Moisés de acordo com os interesses da igreja da época. E isso fazia com que Paulo não abrisse os olhos para as outras perspectivas. Isso é muito perigoso, porque isso faz com que a gente nos torne fanáticos. E o fanatismo nos deixa cego, seja ele qual for, né? Por um clube de futebol, por um partido político, ou por um político, ou mesmo para fins religiosos, porque o fanatismo faz com que a gente não enxergue as outras coisas, que a gente tome por verdade aquilo que nos é passado, e não dá condição de a gente nem refletir, nem pensar se aquilo que a gente vem adotando até agora é verdade ou não. Isso que a gente tem que eu agradeço ao Espiritismo, porque ele nos abre a porta, ele não impõe uma ideia, muito pelo contrário. Ele faz com que a gente reflita, com que a gente pense. Até nesses dias de hoje, se a gente não filtrar tudo aquilo que a gente recebe, porque essa reflexão, essa ideia de você não se tornar fanático é a mesma coisa que você filtrar as ideias. Filtrar é você estudar, saber se aquilo está certo ou não está certo. Por exemplo, eu vi uma notícia esses dias na televisão, claro que só se fala no coronavírus, dizendo que o Brasil ultrapassou a Espanha em números de casos. Na hora você fica, poxa, você lembra da Espanha, lembra de tudo que eles estão passando, da dificuldade, dos isolamentos. Você fala, caramba, o Brasil já ultrapassou a Espanha. Aí você para, pensa, reflete e filtra. Poxa, mas a Espanha tem em torno de 40 milhões de habitantes. O Brasil, mais ou menos, ali na casa de 230, 240 milhões de habitantes. Quase 6 vezes mais a população da Espanha. Quer dizer, a notícia continua verdadeira. Só que agora, pelo menos, o trauma é um pouco menor. Uma vez, quando eu estava estudando na 8ª série, isso já faz um tempinho, né? Uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, pouco mais. Naquela época a gente fazia até a 8ª série, depois era o colegial, ou a gente fazia algum curso técnico. Mas eu estava lá na 5ª, na 6ª série, e naquela época era proibido fumar na escola. E a professora pegou uns alunos fumando. O que ela fez? Ela foi atrás desses alunos, pegou o cigarro, né, um maço de cigarro de cada um, e queimou aqueles maços de cigarro na frente deles. Na época, existia também um jornal muito bom, ele era azulzinho, chamado Notícias Populares. Quem é da minha época deve conhecer. A gente falava assim, esse jornal, se ele espremer, sai sangue. Por conta das notícias que ele falava. E esse assunto foi manchete desse jornal. E qual foi a manchete? Professora queima fumo na frente dos alunos no pátio do colégio. A notícia é mentirosa? Não, ela fez isso. Mas se você não ler, se você não filtrar, se você não for atrás, você vai pensar que a professora estava lá fumando alguma coisa proibida junto com os alunos no colégio. Por isso que em tudo é importante que a gente filtre, que a gente procure analisar e ter uma ideia própria, né? E Paulo praticamente era assim, era um fanático religioso. Até que então, isso nós estamos nos anos 35, 36, começavam a se falar de Jesus. E a pergunta veio, quando é que Paulo, ou Saulo na época, descobriu que Jesus era o Messias? Se a gente for passar uma leitura rápida, a gente vai entender que foi quando Jesus apareceu para ele, né, às portas de Damasco. Mas se a gente for pensar direitinho, Paulo sabia que Jesus era o Messias quando ele assistiu ao primeiro discurso de Estevão lá na Casa do Caminho. Porque se ele não soubesse ali
que ele estava, e naquela época Jesus era o seu inimigo, se defrontando com um inimigo poderoso e forte, ele não tinha feito tudo o que fez. Porque Paulo perseguiu os cristãos, ele matou, ele aprisionou, ele apedrejou, e inclusive Estevão foi apedrejado por ordem, né, isso, por todo um processo utilizado por Paulo. No Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, aparece que Paulo simplesmente segura as vestes de Estevão. Mas a gente sabe, através da psicografia do Chico Xavier, através de Emmanuel, que não, que Paulo foi o grande responsável. E no próprio livro está assim. Quem escreveu o livro, o Atos dos Apóstolos, foi Lucas, que era amigo de Paulo, e Lucas foi bonzinho. Mas se a gente vê mesmo no Atos dos Apóstolos, a gente vai entender. Ele segurou a veste, mas é ele que mandava, ele que comandava, ele que estava ali. Só o fato de ele estar aí quer dizer que foi ele que matou. E a partir daí começou uma grande perseguição contra os cristãos, movida justamente por Paulo, até que ele vai para Damasco com a intenção de prender Ananias, que estava divulgando o cristianismo por lá, e nas portas de Damasco Jesus aí sim aparece para ele. E Paulo não precisa de mais nada, porque ele já sabia que Jesus era o Messias, e ele só olha para Jesus e pergunta para Jesus o que quer que eu faça, o que quer que eu faça. Só isso, não precisou mais nada. Ali ele se tornou cristão e começou a pregar então o cristianismo. Ele ainda ficou cego, né? Durante 3 dias Jesus avisou que ele ia ficar lá, mas depois disso ele ia voltar à visão, ele ia recobrir a visão novamente. E isso aconteceu. Ananias depois foi buscá-lo na pensão, a pedido de Jesus, né? Que ele ali estava já há 3 dias sem enxergar, e naquele momento, através da imposição das mãos, Paulo voltou a enxergar. E é aí que a gente, mais uma vez, reflete. Quantas vezes nós ficamos cegos para os ensinamentos de Jesus e, de repente, a gente tem a condição de voltar a enxergar e de ver aquilo que está acontecendo. Porque ali, Ananias não só devolveu a visão material de Paulo. Ananias, naquele momento, lhe mostrou uma nova visão. É como se ele tivesse colocado uma lente nova, olhos novos. A partir daquele momento, Paulo começou a enxergar as coisas de uma forma diferente. E começou. E ele estava entusiasmado. Ele queria, a partir daquele momento, falar de Jesus para todo mundo. Mas será que ele estava pronto? E aí que a gente reflete. Quando a gente começa a entender os ensinamentos de Jesus, será que nós estamos prontos? Né? E Paulo já quis falar na sinagoga de Damasco. E ele era, pelos judeus, muito querido. Era uma pessoa respeitável, inteligentíssima. Muitas vezes ele pregou as leis de Moisés nas sinagogas. E ele era famoso por isso. E ele já queria que todos se convencessem daquele Jesus que agora ele adotou como mestre e como Messias. E como é que foi? Uma grande decepção. Uma grande decepção. Porque Paulo já tinha aceitado Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, mas ele ainda não tinha Jesus no coração. Foi necessário, então, e até conselho de Gamaliel, que era instrutor de Paulo, mentor de Paulo, que ele utilizasse uma das tendas, né, que o seu irmão tinha, o irmão de Gamaliel, no deserto, e para lá ele partiu, aonde ele ficou 3 anos no deserto, aí usando a sua antiga profissão de tecelão, que é uma profissão que ele aprendeu e era comum entre os hebreus, entre os judeus, esse costume de se aprender 2 profissões. E lá ele conheceu um casal maravilhoso, Áquila e Prisca. E com ele ficou 3 anos. Eram 3 anos em que Paulo, vamos dizer assim, foi doutrinado. Ele começou a entender Jesus de uma forma diferente. Ele precisou entender que Jesus não era aquele Jesus, que é aquele Messias que todos esperavam.
Jesus era mais espiritual, era mais amor, era mais coração. E esses 3 anos no deserto foi importantíssimo para que Paulo então pudesse, aí sim, retomar o seu caminho. Bom, mas aí Paulo já estava pronto? Ainda não. Foi necessário ainda que ele voltasse para sua cidade de Tarso. E aí você veja bem, ele saiu de lá como uma pessoa importante, estudiosa, de uma profissão importantíssima, para exercer na praça de Damasco uma profissão humilde e simples de tecelão. E ali ele ficou por algum tempo, até aí sim, aprendendo um pouco de humildade, um pouco de amor ao próximo, um pouco de dedicação. Aí sim ele pôde começar as suas viagens, a sua pregação e começou a falar de Jesus agora com mais propriedade. Mas será que ele já tinha esse amor dentro dele? Será que Paulo já estava pronto? Então vamos começar. Ele começa as suas viagens. Seu objetivo maior sempre foi Roma. Ele queria chegar até Roma. Esse era o seu objetivo principal. Mas para isso ele teria que passar por algumas outras cidades. E essas regiões a gente vê na Bíblia, os mapas, de todos os lugares onde Paulo passou, onde ele pregava o Evangelho do Cristo. Não foi logo de imediato, não. Barnabé teve que ajudar muito. Mas logo depois ele já começou a se firmar e se tornou grande pregador do cristianismo, e nós podemos dizer que se hoje nós estamos aqui falando livremente de Cristo, fora do judaísmo propriamente dito, foi muito por conta de Paulo. E ele começou essa pregação, mas como nós, teve um momento em que Paulo se sentiu que ele não ia dar conta do recado. Nossa, cada cidade que ele ia, ele conseguia convencer alguns, mas a maioria ele acabava sendo apedrejado, ele acabava sendo aprisionado, insultado, expulso das cidades, não era fácil. Até que um dia ele se encontrou sozinho numa caverna e a ponto já de desistir. E foi aí que apareceu para ele, em espírito, Estevão e Abigail. Estevão ficou durante um tempo, depois foi embora, mas Abigail ficou com ele mais um pouquinho. E aí que a gente pode ver Abigail, que era para ser a sua noiva, né? Antes de toda essa revolta contra os cristãos, Abigail nós podemos dizer que sim, trazia esse amor que nós estamos vendo aqui nessa epístola. E a mulher, se a gente for analisar bem, ela traz isso contigo, né? Ela traz esse amor mais sublime, mais tranquilo, mais iluminado. Dentre todas as outras belezas e profundidades do amor de mulher, ela ainda traz o amor de mãe, que é um amor mais forte que o amor de mãe. Mas nós podemos até... Mas tem muitas mulheres que nunca tiveram filhos. Às vezes por opção, às vezes por algum problema de saúde, seja lá qual for. Mas essas mulheres também nunca deixaram de ser mães. Mesmo sem nunca ter dado à luz a filho nenhum. Eu conheço uma que foi verdadeiramente mãe. Verdadeiramente mãe. Sem nunca ter tido essa oportunidade de dar à luz. Sabe aquele tipo de mãe? Mãe, avó e bisavó. Foi, não. Ainda à época ela ainda está viva. Mas é aquele tipo de mãe que olha para aquele filho que errou, que cometeu um erro grave, que está pagando, segundo as nossas leis, por esse erro que cometeu, mas essa mãe consegue enxergar nesse menino, nessa pessoa, a semente do amor que ele traz dentro do seu coração. Porque essa semente todos nós trazemos. Por mais maldade que nós possamos fazer, nós trazemos dentro de nós essa semente do amor.
E essa mulher nunca teve nenhum filho, mas teve esse amor de mãe. Qualquer dia eu falo para vocês da tia Lete. Podemos falar também da irmã Dulce. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre a irmã Dulce, ou leram algum livro. Se não, assistam pelo menos o filme. Eu não conheço, não sei se a irmã Dulce teve filho, claro que não. Mas ela foi mãe. E que mãe apaixonada, e que mãe devotada, sem nunca ter tido um filho. E muitas vezes, mesmo a gente não tendo esse filho, a mulher não tendo esse filho, esse amor vai para um sobrinho, esse amor vai para animais de estimação que criam com devoção, esse amor às vezes vai para os próprios pais. Quantos são os filhos que largam a vida para cuidar dos pais? Quer dizer, o amor não é o fato de você ter filhos ou não. Você tem o amor de mãe dentro de você. Isso foi importante, porque Abigail, que tinha todo esse amor, traçou um roteiro para Paulo. Porque Paulo estava chorando, desanimado. Não chora. Não chora. Seja forte. Mas como que eu vou entender o que Cristo quer de mim? Abigail falou, ama. Olha aí, começando o roteiro. Mas como que eu vou nas minhas ações, fazer aquilo que Jesus pede de mim nas minhas ações? Trabalha dentro de você. Mas eu tenho feito e as pessoas não entendem o que eu falo, as pessoas não dão bola, não ligam, não se convertem, espera. Mas e aqueles que me castigam, me apedrejam, me falam mal, que me xingam, que não aceitam de forma nenhuma? Perdoa. E esse foi o roteiro para que Paulo pudesse seguir, dado por essa mulher maravilhosa que tinha esse amor todo dentro de si. E Paulo então continuou pregando dentro desse roteiro, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. E ele estava em Atenas. Em Atenas ele fez uma pregação maravilhosa, mas ele estava com pessoas eruditas, estudiosas, inteligentíssimas, e ele não conseguiu ali em Atenas converter ninguém. Nesse período, quando ele fala de Jesus, principalmente da ressurreição de Jesus, os atenienses não acreditam e, embora concordem com muita coisa que Paulo fala, não aceitam as suas palavras como verdadeiras. E ele vai triste de volta para casa nas suas pregações. Aí ele encontra Timóteo. E Timóteo lhe traz notícias de Corinto. Notícias de Corinto. Principalmente que Áquila e Prisca estavam lá. Então, Paulo parte para Corinto e ele começa a pregar na sinagoga lá da cidade durante alguns meses. Depois, novamente, os judeus se revoltam, principalmente quando ele coloca uma superioridade de Jesus sobre Moisés. Mas ali eles fundam a igreja de Corinto, para onde foi dirigida essa carta, né? A igreja de Corinto, inclusive com o auxílio de Áquila, Prisca e de um romano chamado Tito Justo. E lá eles formam então essa igreja. E começaram, todos os lugares em que Paulo ia, ele recebia mensagens vindo de Éfeso, da Tessalônica, da Galácia, vários lugares onde ele tinha instituído um núcleo religioso, não vamos nem chamar de igreja. E ele uma hora falou, poxa, mas eu não dou conta, eu não consigo ir em todo lugar, porque quando ele voltava numa viagem, não é que ele pegava o avião e voltava, essa viagem demorava anos às vezes. E quando ele chegava um ano, já haviam acontecido os problemas que já estavam acontecendo naquela cidade. Como que ele ia fazer para resolver tudo isso? Então ele se viu desesperado, falou, poxa, eu não vou dar conta do trabalho, e a minha presença se faz necessária. E esse dia, chorando, ele entra na igreja de Corinto, e mais uma vez ele tem a presença de Jesus. E aí que nós vamos entender se Paulo tinha esse verdadeiro amor, ou esse verdadeiro amor que a gente traz nessa epístola de Paulo é realmente alguma coisa humana, é uma coisa muito maior. Eu vou pedir licença para ler para vocês, para não ter problema de esquecer nenhuma palavra. Bom, então Paulo, quando estava ali triste na igreja de Corinto,
ele chorando copiosamente, Jesus aparece mais uma vez para ele e diz assim, sobre o problema que ele estava tendo de não poder ir aos lugares. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. As cartas de Paulo eram ditadas por Jesus. Esse amor que a gente vê na epístola de Paulo aos Coríntios é um amor de Jesus. Aí a gente fala, poxa, mas Jesus nada escreveu. Escreveu sim. É que a gente precisa ir buscar. Está lá, está escrito. Depois, num outro trecho, diz assim, assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo por intermédio da contribuição amorosa de Estevão. E num outro trecho, desde então as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas por toda parte. Os irmãos a disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolação, e o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como carta do Cristo aos discípulos. Então nós estamos falando de que esse amor que a gente vê na epístola é o amor de Cristo. É um amor universal. É um amor que transcende a esfera do nosso planeta, da nossa galáxia. É um amor espiritual que a gente ainda não tem, mas que a gente tem condição de aprender, de entender. E é aí que eu chamo mais uma vez para que a gente possa meditar sobre essa palavra. Porque é muito difícil. Quando a gente pede um exemplo, Kardec pediu um exemplo, um modelo para que a gente possa seguir no Livro dos Espíritos, qual foi a resposta? Tens, vês Jesus. Gente, mas que modelo que ele foi nos dar, né? É muito difícil. É muito difícil. A gente pode, claro, um dia nós vamos chegar na mesma condição. Mas por Paulo a gente pode ver que a gente pode chegar lá. E aí a gente vai pegar a epístola novamente, e se a gente entender todo o entendimento de Paulo, todas as suas viagens, tudo que ele fez, nós vamos entender que Paulo foi o exemplo daquilo que Jesus disse. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, o sino que tinha. Paulo falava todas as línguas e falava com a espiritualidade também. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira a transportar a montanhas, e não tivesse amor, eu nada seria. E Paulo tinha todo esse conhecimento. Nas cartas de Paulo, nós vamos ver reveladas momentos que são trechos das cartas que falam sobre a constelação familiar, coisa que nós estamos estudando agora, principalmente no Brasil, há pouco tempo. Paulo já falava de constelação há 2000 anos atrás. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, ele deixou tudo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E Paulo não fez tudo isso, Paulo não se entregou, seu corpo foi surrado, foi queimado, ele se foi dado como morto várias vezes, de tanto que ele sofreu. Mas ainda lhe faltava o amor. E esse amor a gente vai compreender e entender que Paulo atingiu
já no fim de carreira. Porque essa epístola de Paulo foi por volta do ano 50, 51, 52, mais ou menos. E nós vamos entender que esse amor vai estar presente nas últimas cartas de Paulo. Na carta que ele fala a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que talvez seja a última carta de Paulo ainda vivo, na sua segunda prisão de Roma, que foi a prisão mais terrível. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Que a gente possa, então, da mesma maneira, no dia que a gente tiver que fazer a nossa viagem para um mundo diferente, a gente ter a condição de falar isso com verdade. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Ou podemos dizer assim, como Paulo disse na sua epístola aos Éfesos: não sou eu que não sou eu que guio, é Jesus que fala e guia por mim. É Jesus que está em mim. E quando a gente fala, para a gente conseguir um exemplo melhor, o que Jesus quis dizer, que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, eu não tivesse amor, é que a gente não aprendeu ainda a língua do amor. Eu vou citar duas passagens de Chico Xavier que a gente pode entender claramente isso. Numa delas, depois de várias psicografias, depois de todo o trabalho que ele fez lá em Uberaba, normalmente eles partiam para distribuir alimentos, pão, palavra, e numa dessas pregações em que o Chico fazia, ele encontrou uma pessoa num bar bêbada. E chegou: Chico, vem aqui que eu quero te contar uma piada. E o Chico adorava piada. Gostava. E ficou lá durante um tempão escutando as piadas daquele bêbado e rindo. Passou um tempo, o pessoal foi lá, fez tudo o que tinha que fazer e voltou e perguntou para o Chico: poxa, Chico, hoje você não nos ajudou na caridade. Ele falou: talvez hoje eu tinha feito a maior caridade de todas as que eu fiz até hoje. Numa outra passagem do Chico, vem uma mulher chorando e diz para ele assim: Chico, eu perdi o meu filho. E o Chico foi lá, abraçou e começou a chorar junto com ela. E ficaram chorando juntos por mais de meia hora. Ele podia ter pegado o livro dos Espíritos e falar: não, seu filho não morreu, seu filho está em outra dimensão, num outro mundo. Não, porque aquela mãe não precisava ouvir aquilo. Aquela mãe precisava de um abraço e de alguém que chorasse com ela. E depois de meia hora, ela voltou dizendo: eu nunca fui tão consolada que nem eu fui agora. Essa é a língua do amor. Não é a língua dos homens nem dos anjos, é a língua do amor. Então, terminando, possamos que a gente também possa, desfrutar desses ensinamentos e aprender a olhar o nosso próximo com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de compaixão. Trabalhar, perdoar, esperar e principalmente amar. Que a gente queira para ele aquilo que nós queremos para nós mesmos. E da mesma maneira que a gente possa fazer para o nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Então a gente pode também ter as mesmas condições que Paulo teve. Os chamados a gente tem a todo momento. Hoje a gente tem até mais tranquilidade para isso. Porque naquela época era muito mais difícil. Mas com ele a gente consegue também traçar esse caminho de paz e de amor e vencer todos esses obstáculos por quais nós estamos passando e ainda vamos passar enquanto não aprendemos direitinho o que Jesus quis dizer nessa epístola, que é o verdadeiro sentido do amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. E ainda envolvidos nesse clima de amor, de paz e de esperança, eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos e que busquem dentro dos vossos corações aquilo que de melhor nós temos, para podermos vibrar em forma de vibração para aqueles nossos irmãos que passam por maior necessidade que a nossa.
E se estamos com o coração envolvidos no mesmo pensamento, Jesus está conosco. E é Ele que nós buscamos agora. Não aquele Jesus da cruz, mas aquele Jesus vivo, atuante, que nos ama, perdoa e nos fortalece. E é Ele que vai conduzir as nossas vibrações na noite de hoje. Pedimos a Ele, então, que Ele possa impor as suas mãos sobre o nosso planeta. E vamos buscar todos aqueles nossos irmãos que estão acometidos por esse vírus terrível que está afetando todo o nosso planeta Terra. Embora a gente saiba das necessidades e dos bons proveitos que teremos com isso, nesse momento é muito difícil. Então vamos orar por aqueles que estão hospitalizados, em situações críticas, em situações graves, ou mesmo numa situação mais tranquila, que possam receber essa luz, essa força emanada de Jesus. Vamos vibrar por aqueles que estão na linha de frente, muitas vezes colocando a própria vida em risco em favor do nosso próximo, daquele que está doente, acamado, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares e todos aqueles que trabalham nesses hospitais, nesses postos de apoio, desde aquele primeiro ser que cuida da faxina, da limpeza, aquele que cuida da comida, aquele que cuida da parte burocrática, aquela recepcionista que recebe aqueles que vêm de fora, os motoristas, os porteiros, todos eles possam receber essas nossas vibrações de amor, de paz, de força, principalmente, para que continuem firmes, nos ajudando e ajudando aqueles que precisam. Aqueles que estão envolvidos indiretamente e que estão obrigados, que é necessário que ainda continuem trabalhando, não podem se isolar, os motoristas de caminhão, de carro, de táxis, de carros de aplicativo, os condutores de trens de metrô, os que trabalham em mercado, em açougues, em padarias, os que trabalham em farmácias, em casas cirúrgicas, todos aqueles que têm que estar lá, muitas vezes também colocando a sua vida em risco para que possa ser útil ao nosso próximo. Todos aqueles que indiretamente foram afetados com essa doença, que perderam seu emprego, que perderam seu ganha-pão, que perderam o rumo e o caminho, aqueles que estavam começando agora num novo empreendimento e muitas vezes tiveram que desistir disso tudo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus olhe por todos eles e que essa luz traga, além de tudo, a esperança, porque a gente sabe que por mais que terrível que seja, tudo vai passar. E nós vamos ter um planeta melhor. Graças a Deus. Vamos deixar também uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa usá-la de onde for mais necessário. E assim, vamos encerrar esse nosso encontro de hoje, acompanhando todos nós em pensamento a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, viu? Gratidão a todos que eu vi aparecendo aí o nomezinho. Um beijo no coração de todos vocês. Eu acho que agora Gente, me desculpa, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live. Eu acho que eu tenho que concluir agora, né? Alguém pode me falar? Bom, eu vou concluir aqui, tá? Uma boa noite a todos, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus.